Bom, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para concluir a apresentação da doutora Gilvânia, tá? Vamos só... Pronto, já estou aceitando. E voltamos. Após o nosso intervalo. Vamos, então, continuar a apresentação com a doutora Gilvânia, para concluir o roteiro que ela já tinha preparado, né? E aí a gente conclui também as perguntas que vão surgir para a gente já responder algumas das perguntas do que o pessoal fizer. Vamos lá, continuando, doutora. Bom, então, o nosso raciocínio estava na fase da reabertura antes da hora, né? Antes de ser atendido o pico, né? O colega tinha comentado que o pico não vai acontecer enquanto todo mundo permanecer em casa, né? Na verdade, esse pico, a gente queria que ele fosse o mais lento possível, que demorasse um pouco mais, justamente para que tivesse tempo dos serviços de saúde se prepararem, né? Com essas estratégias todas que a gente comentou lá no comecinho da live, né? As estratégias da atenção básica, a estratégia na unidade de pronto atendimento e as estratégias também que estão ocorrendo nos serviços de terapia intensiva. Claro que todos estão se adaptando a essa nova necessidade, né? Não estávamos prontos. Na verdade, nós já estávamos sucateados e precisamos de uma hora para outra, em menos de um mês, reorganizar toda a estrutura para poder dar conta dessa demanda nova, né? Então, se você imagina numa cidade aqui, como essa cidade que eu estou atuando, né? Cidade do interior, em que a gente precisou de uma hora para outra abrir uma nova emergência que não existia, para poder separar os pacientes COVID dos não COVID. Então, não é uma coisa que se faz assim. Nós temos a história do Brasil, das dificuldades do Sistema Único de Saúde de se estruturar, das dificuldades de tirar aquela lei do SUS do papel e tornar uma coisa real para a população, né? Temos essa dificuldade histórica, que não é de agora. O SUS tem um pouco mais de 30 anos, na verdade o SUS tem a minha idade, tem 32 anos exatos, e ele ainda está se estruturando e se estabelecendo. Entre idas e vindas, nós estamos em um momento em que nós não estamos no nosso melhor. Agora, houve a obrigatoriedade de se investir na estruturação desse sistema de saúde, né? E aí, o que acontece? A Alemanha é um país que tem um sistema de saúde muito bom. Então, o pensar neles em reabrir, em diminuir as estratégias de isolamento social, é baseado no sistema de saúde que eles têm. É baseado na capacidade que eles têm de absorver os pacientes que necessitam desse serviço de internação, né? Não só o serviço de internação, mas também todos aqueles outros que, porventura, vão ser tratados em seu próprio domicílio e vão ficar em isolamento domiciliar, né? Então, é muito complicado para nós, brasileiros, tentarmos imitar um país que não tem a nossa realidade. A nossa realidade é outra, e a nossa realidade é múltipla. Cada lugar tem o seu próprio ponto, né, de entrave que está atrapalhando alguma coisa. Então, se você pensar aqui na cidade de Chapadinha, foi necessário, em menos de um mês, abrir uma nova emergência, foi necessário, em menos de um mês, estruturar as unidades básicas para atender as demandas do Covid. Nós ainda estamos tentando abrir para as outras demandas que estão paradas nesse momento. A gente ainda não voltou, estamos naquelas estratégias de tentar voltar com o teleatendimento e tal, para poder não ficar paradas as outras necessidades das pessoas, que não deixam de acontecer nunca. Sempre vai ter alguém acidentado, sempre vai ter alguém com apendicite, um infarto. Infelizmente, é assim, né? E a gente tem que dar conta não só desses pacientes, que sempre foram nossa demanda, e agora temos que dar conta de um número gigantesco de pacientes com a Covid-19, né? O Bento está até fazendo, o Bento Júnior. Ei, Bento, meu colega aí. Fizeram tanto medo que os postos estão vazios. Será que é por isso mesmo que os postos estão vazios? Não, na verdade, eu discordo dele. Os postos estão vazios pela primeira estratégia que foi feita de se orientar a população de só ir até os postos se ele tiver com algum sintoma realmente
necessário, né? Mesmo que não fosse um sintoma da Covid-19, qualquer outro sintoma, ele iria para a unidade básica ou para a UPA, né? Se fosse uma emergência real, para justamente evitar a aglomeração. A gente não pode olhar para um posto de saúde vazio e pensar, tá de boa, tá tranquilo. Não, o que a gente quer é justamente que não haja aglomeração. Quanto mais pessoas aglomeradas, maior o número de contágio. O que a gente não quer é que não haja aglomeração. Esse é o que a gente não quer. As outras doenças não sumiram, como ele está questionando. Eu acabei de comentar aqui, que aqui foi preciso abrir uma nova para separar os casos de Covid dos outros casos, porque chegou um ponto que estava insustentável a gente atender paralelamente Covid e os não Covid. A gente teve... Não, conclua seu raciocínio. Teve um momento, só para relatar a experiência de um final de semana que eu estava de plantão, em que nós tínhamos 22 leitos ocupados somente com Covid. E nós não tínhamos 22 leitos, a gente precisou improvisar leitos em consultórios, porque nós não tínhamos mais onde colocar paciente, e somente paciente Covid, entendeu? Como é que eu tenho uma unidade básica, unidade de pronto atendimento, recebendo uma demanda tão alta de Covid e ainda tenho que receber as outras demandas? É muito difícil para a gente que está na linha, né, de frente, trabalhando. Esses argumentos, eu inclusive tenho uma experiência pessoal que há exatos 2 semanas atrás eu precisei ir para uma UPA, né? Você sabe, né? Aumentou minha pressão rapidamente, eu tive que ir até uma UPA. Chegando lá, um caso que eu iria demorar por volta de 1h30, 2 horas para ser atendido e estabilizado e voltar para casa, eu esperei lá durante 6 horas. Na UPA, porque simplesmente, como a minha pressão subiu muito, a médica que me atendeu, ela só queria me liberar quando tivesse em mãos o resultado de um eletrocardiograma. E simplesmente o eletrocardiograma que tinha lá na unidade, na UPA, só tinha 2. Um estava com defeito e o outro estava em atendimento com o pessoal da Covid, no setor reservado para o pessoal da Covid. E eu tive que esperar esse eletrocardiograma passar pelos pacientes que estavam lá, tendo necessidade, para poder trazerem fisicamente o eletrocardiograma para a sala onde eu iria ser atendido. Eu pude esperar durante 6 horas, embora tenha sido uma coisa de uma espera, mas eu pude esperar. E um outro caso que a pessoa não pode esperar, porque os leitos estão ocupados, os equipamentos estão ocupados pela Covid-19, que ela realmente acontece de uma forma que não é história, é a realidade que está acontecendo. As pessoas, tem muita gente chegando com Covid e precisa, né? Inclusive, ainda tenho que acrescentar uma coisa a essa sua fala. Se você está numa unidade híbrida, que a gente chama, que atende Covid e não Covid, até esse aparelho voltar para você, ele ainda precisa ser higienizado. A gente ainda tem que ter a esterilização dos materiais para poder atender um novo paciente, né? Por exemplo, no meu consultório, na unidade básica de saúde, tem esse intervalo entre um paciente e outro na marcação de consulta, também prevendo o tempo que eu preciso para higienizar meus materiais e higienizar o ambiente na saída de um paciente e a entrada do próximo, né? Então, a carga de trabalho aumentou muito, porque a gente precisa pensar em muitos detalhes mesmo, né? E ele comentando aqui também em relação ao acesso ao elétrico, é outra questão muito importante. Tem cidade que simplesmente não tem o aparelho do eletrocardiograma. A cidade inteira não tem o aparelho do eletrocardiograma. Aqui na Chapadinha, graças a Deus, a gente tem, mas a gente sabe da realidade do Brasil que muitas cidades não têm esse aparelho. Tomógrafo é uma palavra, um outro exame muito complicado de você ter, nem todos têm acesso. Na verdade, é pouquíssimas pessoas que têm acesso ao tomógrafo, que é um exame muito importante para os casos moderados e graves da Covid-19, né? Eu estava com o pensamento de falar de alguma outra coisa aqui, agora me fugiu lá. Esses equipamentos, e esses equipamentos em geral, aqueles 15% das pessoas que a gente disse que precisam do atendimento, todos eles, esses equipamentos
entre aspas, de ponta, né, ou equipamentos especializados, eles vão necessitar esses 15%, que antes não existia essa demanda e de repente já começa a aparecer essa demanda que vão precisar de elétrico, de tomógrafo, de respirador e de todos os outros equipamentos que são necessários na UTI, né? Exatamente. E aí você imagina que a gente precisa de uma hora para outra equipar os municípios com essas estruturas todas. Por quê? Porque nós não temos, até o momento, uma medicação que seja realmente eficaz contra o vírus e não temos uma vacina que impeça a transmissão do vírus. Se a gente tivesse, a realidade seria completamente diferente, né? Mas nós não. O que nós temos mesmo de comprovadamente científico eficaz é o isolamento social para evitar o contágio acelerado e absurdamente rápido. E nós temos que oferecer um bom suporte ao paciente, tanto aquele que vai conseguir tratar em domicílio, como aquele que trata em uma enfermaria, como aquele que trata em uma UTI. Então, precisa suporte nessas instituições, nesses 3 níveis de atenção, para que se possa dar uma chance para esse paciente não vir a óbito, né? O que a gente fala na medicina é que toda vida importa, não importa se é um idoso ou se é uma criança, toda vida importa, né? Então, a gente precisa oferecer a mesma oportunidade para o idoso, para a criança, para o adolescente, para o adulto, a mesma oportunidade, né? Então, se você tem uma estrutura física deficiente, que é a realidade da grande maioria das unidades de saúde que nós temos no Brasil inteiro, tanto no interior quanto nas capitais, embora o interior seja bem pior do que as capitais, até a parte de investimento das políticas de saúde precisam ser revistas para onde vai ser direcionado esse investimento, né? De repente, a gente investiu muito na hidroxicloroquina, que é a história do celeuma lá, da grande celeuma. E aí, quinta-feira passada, publicado um estudo com mais de 96 mil pacientes que disse que não adianta fazer a hidroxicloroquina, que inclusive é muito mais arriscado do que benéfico, né? Esse é um estudo, não tem só esse, tem vários outros estudos. Eu poderia ficar falando aqui horas sobre isso, mas a gente não vai, a gente vai focar no nosso tema, né? Então, qual é a questão? Se eu não tenho um medicamento, que eu gostaria muito que existisse um medicamento que fosse muito bom para essa doença, a gente tem que focar nas estratégias que a gente já sabe que dão certo. E, mais uma vez, eu repito, isolamento social para evitar o contágio desenfreado e um suporte adequado nos 3 níveis de atenção, na unidade básica, na média e na de alta complexidade. Nessas coisas que a gente deve focar todos os esforços que estiverem ao nosso alcance, né? Para evitar uma brutalidade de casos de óbito, né? É isso que a gente precisa pensar. Com a interiorização... Com todos os pesares, eu acho que o SUS ainda está sendo... o Brasil não está pior, o Brasil estaria muito pior se não tivéssemos o SUS. Essa é a minha percepção. Com todas as dificuldades e com todos os problemas que nós temos no SUS, o Brasil talvez ainda tivesse pior se nós não tivéssemos o SUS. Estaria correta essa afirmação? Com certeza. Os óbitos seriam estratosféricos se a gente não tivesse o nosso sistema público de saúde. A gente sabe muito bem da desigualdade social que existe no Brasil. E nós sabemos, inclusive, que muitos leitos particulares de hospitais particulares saturaram bem antes dos hospitais públicos, né? Vieram a ser saturados bem antes dos hospitais públicos, né? Então... Aqui em Teresina, tá aí os números hoje, os números que eu acompanhei hoje, os leitos dos hospitais particulares hoje aqui estão com a taxa de ocupação maior do que da rede pública. Hoje aqui em Teresina, eles estão... Mas isso é muito dinâmico, né? Porque entra paciente, sai paciente, mas hoje, os números de hoje pela manhã, da rede dos hospitais particulares, ela está com a taxa de ocupação das UTIs por pacientes COVID, ela está maior do que a de pacientes, do que a de UTIs da rede pública, né? Mas aí também a gente precisa pensar também que esse paciente que eventualmente vai para a UTI,
ele vai demandar uns cuidados de que ele não vai sair rapidinho. Ele vai, em média, ficar pelo menos 7 dias nessa UTI. Então, esse leito fica travado, vamos dizer assim, pelo menos 7 dias. E a gente não tem, infelizmente, a garantia de que ao terminar esses 7 dias, que a gente está colocando hipoteticamente, ele vai sair bem. Né? Ele pode, infelizmente, evoluir para o óbito, mesmo ele tendo passado tudo certinho, tendo feito uma triagem bacana no começo, fez um atendimento inicial na emergência muito bem feito, conseguiu a internação em tempo hábil, conseguiu ir para um leito de UTI em tempo hábil, ainda assim não temos garantia de que ele vai evoluir bem, né? Evoluir para a alta e não para o óbito. E ainda tem muitas questões que a gente ainda não sabe, que é como que serão esses pacientes no futuro que evoluíram bem, graças a Deus, e que tiveram alta. Se eles vão ter alguma sequela ou não. Dentro dessa questão aí, o Gui, lá acho que ele é de São Luís, se eu não me engano, ele ainda faz essa questão, né? Após os 14 dias dessa quarentena, vamos dizer assim, que em médico o paciente fica, o risco de pegar a Covid novamente, coisa que ainda também não se sabe, né? Ainda não tem 100% de certeza de se, uma vez pegando Covid, você está realmente imune e por quanto tempo você está imune, né? Se é pelo resto da vida ou não, né? Essa é uma questão que também eu vou ficar devendo, porque todos estão devendo ainda, porque ainda há muito estudo em volta disso, né? Se essa imunidade adquirida é uma imunidade permanente ou se não é permanente e como que vai se desenrolar daqui para frente. Tem mais perguntas? Tem aqui a Ingrid, está. Porque o SUS, no papel é muito bonito, mas quando passamos para a realidade é outro. Triste, né? Mas infelizmente, com todos os problemas, o que a gente já falou, né? Se não tivesse esse SUS, é aquela velha história, né? Ruim contigo, pior sem tu, né? Então, é aquela coisa, né? Deixa eu ver aqui, ó, se... Doutora, você ia ser muito bem-vinda novamente na equipe 103. Está agora... Lá do satélite. Está agora... do satélite? Pronto. Satélite. Bom, aí tá. Bom, tem mais alguma pergunta? Posso continuar aqui o raciocínio? Vou fazer perguntas aqui, que à medida que elas vão chegando aqui, a gente vai tentando recuperar as perguntas e fazer para a gente aproveitar essa outra parte, né, da live. Quem tiver perguntas, a gente vai tentando aqui agilizar para fazer as perguntas no tempo. Tá, então eu estou trabalhando com uma pessoa que teve Covid. Essa pessoa passou 14 dias em casa e já retornou ao trabalho. Será se essa pessoa ainda poderia estar... Deve estar preocupada com a contágio, né, da transmissão do paciente. Bom, aí eu preciso entrar mais uma vez em coisas bem técnicas, né? Vamos tentar deixar bem simples para todos entenderem. Existem 3 testes que a gente tem conhecidos, né, e disponíveis, não disponíveis em todos os lugares, mas que a gente conhece, que é o RT-PCR, que é um teste que mede a replicação do vírus, né? Nas fases iniciais. A gente tem o teste rápido, que somente diz se a pessoa foi reagente ou não reagente. E nós temos a sorologia, que é o teste que nos diz, IgM e IgG, que nos diz se a pessoa tem algum tipo de imunidade nesse vírus, né? Se esse paciente que ela está tendo contato ao final dos 14 dias fez um desses testes, ou o RT-PCR ou a sorologia, e o RT-PCR deu negativo e a sorologia deu IgM negativo e IgG positivo, isso quer dizer que o paciente não tem mais o vírus na replicação dele, na forma de contágio, e ele se adquiriu uma certa imunidade. Então, é seguro para ele voltar ao trabalho normalmente, né? Não tendo... E as pessoas... as pessoas em contato com ele, o risco. Isso, estariam fora do risco, né? E não tendo esse teste, a gente fica na análise do indivíduo. Ele ficou sem sintomas antes de completar os 14 dias, pelo menos 72 horas antes de completar os 14 dias, ele já estava assintomático? Se sim,
a gente tem um pouco mais de segurança. Se não, aí a gente precisa avaliar caso a caso, né? Existe um estudo em curso agora, no momento, justamente avaliando o SWAB, que é a amostra nasal e de orofaringe, desses pacientes que já passaram ou que estão próximos de concluir os 14 dias. Foram encontrados ainda cepas no SWAB nasal e de orofaringe, porém cepas não infectantes. Então, está presente o vírus ali, mas é um vírus inativo que não infecta mais. Agora, precisa de muito mais estudo para a gente saber se isso é verdade para todos os indivíduos ou se somente para alguns indivíduos. Até porque a gente tem os pacientes que evoluem moderado e grave, que passando os 14 dias, eles ainda estão sintomáticos, né? Então, Sim. precisa avaliar caso a caso quando não se tem esses testes disponíveis para a gente ter uma segurança melhor em questão de transmissão daquele indivíduo contaminado, né? Ou seja, aquilo que o Tedros Adhanom sempre falou: teste, 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 teste. Essa tem que ser um verdadeiro mantra, né? Seria um verdadeiro mantra aí, fazer teste, teste. Se pudesse fazer teste na entrada, teste na saída, teste na ida, teste na volta, se pudesse, né? Se tivesse disponível para todos, né? Essa é a grande questão, né? X da questão. Ingrid, doutora, dizem por aí que todos nós vamos pegar Covid-19. Isso é possível? É bem possível, né? Já que a gente está falando da famosa imunidade de rebanho, que mais de 60% da população... A gente já falou. E tal, e tal, e tal. É bem possível que em algum momento eu, você e alguém mais que esteja assistindo vá ter contato com esse vírus, né? O que a gente espera é que não seja todo mundo ao mesmo tempo e que não evolua para consideradas e graves, né? Enquanto também a gente não tiver uma vacina, isso é bem possível. A Lua Mantos, ela faz um comentário. Infelizmente, além do investimento não ser o ideal, ainda há o sucateamento do SUS, né? O uso particular de muitas coisas que eram para ser públicas. É a velha discussão, né? A velha discussão, mas ruim com ele, pior sem ele, tá? A gente estaria realmente, nesse momento, muito pior sem o SUS. Eu sou usuário do SUS, eu uso o SUS, eu não tenho plano de saúde, já tive plano de saúde particular, mas hoje eu uso o SUS, e tem suas dificuldades, realmente, mas naquilo que eu precisei ser atendido de urgência, pelo menos, às vezes que eu precisei, eu fui atendido e estou aqui, estou contando a história. Estou aqui contando a história. Aqueles atendimentos eletivos, esses são mais complicados, para você conseguir marcar uma consulta para um oftalmologista, para um otorrino, alguma coisa, para um negócio que é eletivo, para você ir fazer, talvez seja complicado. Mas pelo menos a parte que é de urgência, eu, pelo menos de experiência própria, até onde eu pude utilizar, estou aqui contando a história. Então, é ruim com ele, de novo, pior sem ele. Infelizmente. Então, eu tenho que, nesse momento, chegar a um ponto-chave aqui da nossa discussão, os riscos de uma reabertura precoce, né? Aquela reabertura antes da hora. O que isso poderia acarretar se, de repente, a gente decidir que deve reabrir tudo, comércio, tudo, né? E voltar à vida normal. Os riscos que a gente está correndo se isso acontecer é que a gente tenha um pico acelerado demais de contágios, que a gente tenha um grande número de pacientes infectados e, consequentemente, a gente tem um grande número de pacientes evoluindo para as formas mais graves, saturando os hospitais, e a gente tenha um número de óbitos estratosféricos que não necessariamente deveriam ocorrer se houvesse um suporte adequado para esses pacientes, né? Como eu vim comentando, um suporte minimamente digno para esses pacientes. Então, o que a gente sempre bate na mesma tecla é a grande quantidade de pacientes contaminadas ao mesmo tempo, que é o grande perigo. Para nós, profissionais de saúde, é o entrave total, né? Então, para nós, é sempre melhor que não haja esse contágio. E, se havendo, não seja todo mundo ao mesmo tempo. Por isso que a gente sempre vai ter as questões de isolamento social até a gente ter uma vacina ou um medicamento que realmente resolva essa questão, né? Tem uma pergunta. Doutora, gostaria que você fizesse comentasse sobre as diferenças dos sintomas da COVID no adulto e na criança.
Bom, aí assim, a criança, o que a gente tem visto na grande maioria dos casos é que elas evoluem, a grande maioria deles, assintomáticos, né? E os adultos, vou entrar na questão técnica mais uma vez, vai ter as 4 fases. Ou ele é assintomático, ou ele é leve, ou ele é moderado, ou ele é grave, né? O assintomático vai passar o curso do contágio da doença inteiro sem nenhum sintoma, porém contaminando outros, né? O que é muito perigoso. O leve, ele pode ter uma dor de cabeça, uma coriza, uma tosse seca, pode ter um enjoo em algum momento, uma cefaleia, né, uma dor de cabeça, e não passar disso, né? O moderado, ele já pode ter uma diarreia que não passa, pode ter vômitos que não passam, pode ter a tosse muito frequente, pode ter uma dor de cabeça intensa, uma febre intensa, né? E os graves pode ser aqueles que já evoluem para a forma que a gente se preocupa muito, que é a falta de ar, mas também as outras questões, por exemplo, quando ele é um paciente do grupo de risco, ele pode ter descompensação da sua diabetes, ele pode ter alterações no seu sistema cardiovascular, ele pode evoluir com uma insuficiência renal aguda, e aí sim necessitar de uma internação. As crianças, até o momento, pelo menos a minha experiência, é que eu não tive problemas com as crianças. Eu, particularmente, não tive nenhum caso de criança. Tenho caso de criança confirmada, mas que evoluiu muito bem mesmo. Não precisou, Grave, né? Forma grave, né? precisou apenas de um medicamento sintomático, né, para alguma febre, algum desconforto, e o isolamento domiciliar apenas. Não precisou de nada além disso, né? Tem o caso de gestante também confirmada, e está evoluindo bem, graças a Deus. Então, nesse ponto, eu não tenho uma grande preocupação com esses públicos, né? No tema criança ainda, a Alice Freitas, ela pergunta, doutora Giovana, já se sabe alguma coisa de uma grávida contaminar o feto? Já tem alguma coisa que se possa tecnicamente dizer sobre grávida contaminar o feto? Coisa assim. Na verdade, o que a gente tem hoje, que a gente sabe hoje, até foi o tema de um dos vídeos que eu publico no meu canal, fazendo um pouco da propaganda aqui, né? Faça mexer. A gente comentou sobre a questão da gestante e a Covid-19, né? Nós não temos nenhuma comprovação que haja uma transmissão vertical. O que seria essa transmissão vertical? A transmissão da mãe para o feto durante a gestação. Não existe essa comprovação. Não existe também a transmissão via leite materno. Então, a mãe pode amamentar o seu bebê tranquilamente. Não é como, por exemplo, outras doenças infecciosas em que a mãe fica impedida de amamentar o bebê. Também não existe a indicação de fazer cesariana, não tem problema nenhum ser parto normal, né? Não vai haver risco de contaminação, pelo que sabemos até agora, no momento do parto da mãe para o bebê, né? Não existe, a não ser que haja uma complicação e que realmente haja a indicação do parto cesariano. Agora, é importante que durante o pré-natal seja deixado bem claro na caderneta da gestante que essa paciente é uma paciente suspeita ou confirmada, para que a equipe de saúde no momento do parto, da maternidade, se prepare com os equipamentos de proteção individual, né, e evite o contágio da equipe, para uma questão de segurança da equipe. Essa mãe também, que é confirmada, essa gestante que está sendo confirmada, ela não pode ficar no alojamento conjunto com as outras mães, ela precisa ficar em um isolamento separado, né? E sempre que essa mãe for amamentar o bebê, ela precisa estar em máscara para evitar um possível contágio para a criança, e sempre as mesmas recomendações que a gente tem feito desde o começo, né? Lavar as mãos antes de tocar em qualquer coisa ou de tocar em qualquer pessoa, inclusive, isso é válido para a questão da mãe e bebê, né? Certo. O Arthur Selvas, essa aqui é da sua área, bem na sua área, ele pergunta, comentários sobre a síndrome de Kawasaki nas crianças infectadas semana após. E logo em seguida a Regiane Aquino pediu você comentar mais sobre os tipos de testes. Eu acho que deve ser os testes para a Covid, né? As diferenças, alguma coisa assim nesse sentido. Quem foi que falou sobre a síndrome de Kawasaki? Foi o Arthur. Arthur Elvas. Eu nunca nem ouvi falar nessa síndrome. Eu vou ficar te devendo porque eu não estudei ainda nenhum caso relacionado à síndrome após o contágio da Covid-19.
É muita informação, todo dia eu estudo, todo dia tem uma enxurrada de novas informações e de artigos. Eu não tive nenhuma evolução ruim com crianças até o momento, graças a Deus, então eu não cheguei a focar no aspecto pediátrico, eu foquei muito mais no aspecto adulto e idoso, que é o meu público maior, né? Inclusive dentro da internação na unidade de atendimento. Então eu vou ficar realmente te devendo esse comentário, essa informação. A outra pergunta? Não, só a Regiane pediu para você comentar sobre os tipos de testes. Eu até já tinha comentado um pouquinho antes, mas eu posso repetir para reforçar, né? A gente tem, até o momento, 3 tipos de testes disponíveis, quer dizer, não disponíveis em todos os lugares, mas que a gente conhece, né? Que é o teste RT-PCR, que verifica a replicação do vírus, que é muito útil nas fases iniciais, nos primeiros 3 dias de sintomas. Nós temos o teste rápido, que verifica se está reagente para a Covid-19 ou não, e ele é muito útil a partir de 8 a 10 dias de sintomas. A gente chama teste rápido, mas no fim das contas não é tão rápido, já que a gente precisa esperar essa quantidade de dias de sintomas para poder realizar o teste. Sobre a condição de se fazer muito cedo, você tem um falso negativo, dá negativo e não necessariamente é negativo, apenas não foi possível detectar, né? E nós temos a sorologia, é muito útil após 10 dias de sintomas, 10, 15 dias de sintomas, porque a gente consegue identificar as duas imunoglobulinas, como a gente falou, IgM e IgG. IgM quer dizer uma infecção recente, e IgG quer dizer algum tipo de imunidade. Se eu tiver IgG negativo, um IgM positivo, com um valor alto, eu posso dizer que esse paciente já teve contato com essa doença e no momento ele está imune, né? E ele é muito útil justamente naquela outra pergunta sobre os 14 dias após que a pessoa já pode voltar ao ambiente normal de trabalho sem ter risco de contaminar outras pessoas, né? Então, basicamente, são esses 3 testes. Hoje, em geral, quais são os testes que estão disponíveis na rede pública, que pode-se dizer, não, esse teste, os que estão disponíveis para o público que chega lá e que há necessidade de fazer, de acordo com o protocolo? Bom, eu posso falar da minha experiência daqui do município. Aqui no município nós temos disponível apenas o teste rápido, que infelizmente não é o melhor teste, né? E aqui, como tem uma quantidade limitada de teste, ainda há um critério para ser realizado. A gente não faz em todos os pacientes suspeitos. Existe uma proposta aí de ampliação do número de testes, mas o que a gente ainda vê é que é priorizado os pacientes moderados e graves de sintomas. Tem o Paulo Roberto, está fazendo uma pergunta. É o nosso Paulo Roberto, nosso diretor, nosso coordenador geral. Doutora, quais os cuidados tomar para se manter seguro contra o vírus dentro de canteiros de obras, já que sabemos que algumas obras continuam sendo tocadas? As obras emergenciais, no caso, né? O que efetivamente dá para se dizer? Isso aqui funciona, isso aqui não é prático? O que a gente poderia dizer nesses cuidados? Bom, então, para responder essa pergunta, mais uma vez, eu vou voltar para os aspectos técnicos do contágio da doença, né? O que a gente sabe dos estudos que nós tivemos in vitro, né, dentro de laboratório, sobre a questão do contágio, né? E de estudos experimentais. Primeiro que a doença, acho que todo mundo já sabe, ela é transmitida por gotículas, né? Ao tossir, espirrar, ou falar, a gente emana essas gotículas para o ambiente, né? Essas gotículas, quando são desidratadas, ou seja, quando perdem a água, elas se transformam em aerossóis muito leves que podem ir uma distância muito maior do que a gotícula, né? Então, assim, se eu estou praticando uma atividade física, a atividade do trabalho, né, num canteiro de obras, a gente pode, né, comparar com uma atividade física, obviamente, né? Então, a gente tem o registro que durante uma atividade física, essas gotículas ou esse aerossol consegue ir até uma distância de 6 metros, pelo menos, do indivíduo contaminado, né?
Se eu estou tossindo, espirrando, falando, ele vai até uma distância de 2 metros, né? Se eu estou praticando algum tipo de atividade física, ele vai até 6 metros de distância. Então, quando a gente está falando do isolamento, do distanciamento social, a gente fala baseado nesses estudos em que mostra que pelo menos 2 metros de distância era uma distância segura entre um indivíduo e outro, né? Isso se a gente não usar nenhum método de barreira, que seria os famosos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Para esse vírus, o que a gente tem de EPI realmente considerados úteis, né, na proteção? A gente precisa daquela N95, a máscara N95, a famosa N95, né? E como vocês da área da engenharia já devem saber, né, que a gente pode usar, né, PFF2, PFF3, que são um filtro maior, né, uma capacidade de filtração maior. E aí eu não sei se é uma curiosidade para a maior parte das pessoas que estão acompanhando a gente, N95 não é um tipo de máscara, ele é um certificado. Quando a máscara passa por um processo de avaliação da filtragem das partículas, quando ela consegue filtrar até 95% das partículas, ela ganha esse certificado de N95, né? A PFF1, que é um filtro simples, ela não é útil para esse vírus, não consegue filtrar, né? Então, a gente precisaria usar pelo menos a PFF2 até a PFF3, as N95 de um modo geral. Outra questão, os macacões, aqueles que a gente vê muito na TV, ou que parecem um astronauta, né? Infelizmente ou felizmente, são eles sim que são indicados para o contato, já que vocês, profissionais do serviço de obras, né, vão estar numa situação como se estivessem numa atividade física, praticando uma atividade física. E muitas vezes não podem manter o distanciamento de 6 metros de um para o outro. Não, então, é praticamente impossível. Então, eu precisaria do máximo de proteção para esse profissional, trabalhador. Então, ele precisaria começar por uma N95, uma máscara. Ele precisa de um macacão impermeável que cubra a maior parte do seu corpo, de preferência aqueles com gorro que possa cobrir essa parte do pescoço, porque temos um estudo recente em que mostra que pensaram em cobrir tudo, porém aqui essa parte, essas áreas em volta do pescoço ficou descoberta. E aí ficava muitas, no estudo com fluorescência, o vírus naquele lugar. E aí a gente precisa, não sei se vocês lembram ou se vocês já ouviram falar da história do queijo suíço, da teoria do queijo suíço, né? E a gente precisa evitar ao máximo que os erros vão acontecendo para que ele ultrapasse o queijo suíço. Há barreiras atrás de barreiras para evitar o contágio. Então, quanto mais barreiras, menos a possibilidade de contágio. Então, se eu tenho uma N95, se eu tenho um macacão impermeável, se eu uso botas, né? Se eu uso luvas, infelizmente o calor vai ser extremo, mas é nessas condições em que eu trabalho, você tem menos chance de contágio. E isso associado, claro, às estratégias corretas de se paramentar que a gente chama vestir todos esses EPIs, e se desparamentar, para que no momento da desparamentação não haja o risco de se contaminar. A gente teve um caso... Não basta ter, né? Não basta ter. Tem que saber como se vestir e como tirar, né? Tem que saber usar, né? Todo equipamento você tem que saber usar. Não adianta eu querer pilotar um avião, porque eu não sei pilotar um avião. Não adianta eu ter um avião se eu não sei pilotar um avião. Então, assim, tivemos muitos casos de profissionais da saúde sendo contaminados, e temos ainda muitos casos de profissionais de saúde contaminados, infelizmente, devido a isso. Primeiro, a falta de EPI no começo da pandemia, e agora nós temos os EPIs, mas por uma dificuldade técnica de treinamento que precisa ser intensificado nesse momento, de como se paramentar, como para evitar o contágio. Então, e é o básico de sempre, né? Lavar as mãos o tempo inteiro, o máximo que a gente puder, e evitar de tocar as nossas mucosas mais expostas, que são os olhos, o nariz e a boca, para evitar levar o vírus para dentro do seu organismo. Então, eu não sei se eu consegui explicar como poderia uma obra funcionar. Tem que espalhar a torneira, pia para todo lugar do canteiro de obra, teria que botar todos os profissionais com macacão e luva. Eu acho que a obra vai aumentar o custo bastante, viu?
talvez seja melhor parar. Mas só que tem obra tem obra que são emergenciais ou que são obras extremamente necessárias, mas nesse caso aí vai ter que realmente trabalhar com essa paramentação completa, né? Exato. Temos mais perguntas? Alguém mais alguma pergunta, pessoal? Já estamos quase chegando a 2 horas de live, foi 1 hora. O Paulo está dizendo, consegue sim, realmente consegue, tem que fazer bastante, tem que fazer bastante estratégia, né? Teria que ter realmente, mudar completamente o comportamento, né? Mudar completamente o comportamento e teria que muito treino também, né? O Paulo Roberto, penso que depois da pandemia as normas deverão ser reforçadas. Acho que muita coisa vai ficar, né? Realmente, depois dessa pandemia, muita coisa, o novo normal que a gente estava comentando, né, mais cedo, o novo normal ele vai ser diferente para diversas áreas, para diversas profissões que envolvem o contato direto com as pessoas. E aqui eu tenho as obras de menor porte cumprem os requisitos básicos de segurança. Essa é uma outra realidade também, né? Eu ia fazer agora há pouco, né? O brasileiro não está muito acostumado com normas e cumprir regras. A gente tem o famoso jeitinho brasileiro para todas as coisas, né? Que não é bom para a gente, né? Esse jeitinho brasileiro. Essas normas de biossegurança sempre existiram, não é uma coisa inventada ontem, né? Não foi inventada para essa pandemia. Sempre houve as normas de biossegurança. O problema era que a gente não estava ligando muito para essas normas de biossegurança. E agora a gente está sendo forçado a segui-las, né? E a saber usá-las, né? A lente de aumento da Covid-19 também nas obras, também em tudo quanto é de canto, né? A lente de aumento que é a Covid-19, na verdade, é uma lente de aumento sobre todos os problemas, todas as mazelas que a gente já tinha e todas as soluções que já haviam aí também. Só que ninguém deixava ela como se fosse letrazinha miúda ali, não, desconsidera. Só que com ela a gente vê que a lente de aumento joga em cima, joga o holofote e a gente vê que tem que ter muitos cuidados, muitos procedimentos que antes não colocavam. Bom, gente, alguma questão a mais? Alguém quer mais alguma informação, alguma pergunta específica? A doutora Giovana tem um canal dela no Instagram, que tem vários vídeos, principalmente sobre a Covid-19, sobre várias informações relativas à Covid-19, no que diz respeito à gravidez, à criança, a bebês, a forma de contágio, a testes, e a produção dos vídeos continua, né? Toda semana. Eu quero aproveitar agora para fazer meu comercial, né? Tenho esse canal no Instagram e eu comecei a postar também num canal do YouTube. Ainda está muito incipiente, mas a gente está estruturando à medida que as semanas vão passando. Estou continuando a produção desses vídeos, tem muito mais material para publicar daqui a alguns dias. E também gostaria de convidá-los porque vou ter uma live com a psicóloga Emanuele Araújo. A gente vai falar sobre questões de saúde mental durante essa pandemia, as questões que envolvem o isolamento social e, enfim, é um universo para a gente comentar sobre a saúde mental da população durante esse período de pandemia. A gente ainda não tem uma data certa, mas em breve essa live vai acontecer e vai ser bem interessante. A gente vai discutir muitos aspectos importantes nesse sentido. Vários agradecimentos, a Ingrid agradece, foi muito esclarecedor, parabéns e que Deus abençoe. A Andressa Tayula também agradecendo. A Lu, a Ana Matos, parabéns pela live, obrigada pelos esclarecimentos e informações. Bem, gente, esse é o nosso trabalho, né, do CREA Júnior, trazer informações sobre mais diversas áreas e estava faltando algo mais específico sobre a Covid-19, que é o assunto do momento. A gente trouxe a doutora Giovânia. Você está liberado, está disponível para fazer as suas considerações finais, o que você acha, o que você tem. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, algum questionamento, mas aí você pode fazer as suas considerações finais, doutora. Bom, eu gostei muito, eu achei que foi bastante produtivo, foi bem útil a gente comentar sobre todos esses aspectos. Se me deixar falando, eu vou falar 1 milhão de horas. Se o pessoal tiver interesse, tiver mais dúvidas, eles podem mandar no meu direct, no Instagram. Se quiser interessar por um outro tema, a gente pode promover uma outra live. A gente está disponível para trazer informação para o maior número de pessoas, né?
Então, eu agradeço também o convite. Esse é o novo normal do CREA Júnior também. Nós vamos manter as lives. A gente vai estar mudando nessa semana algumas coisas das nossas lives. Vamos ter novos projetos que vão aparecer, como artigos, palestras que a gente vai estar. A gente vai estar utilizando diversos canais, não só o canal do Instagram, mas também o Meet e o Zoom, que a gente também utiliza para reuniões mais específicas, com apresentações, com apresentações de slides. Então, eu convido a todos que estão nessa live que fiquem de olho no canal, sigam o nosso canal no Instagram e nas outras redes sociais. E a gente está sempre colocando a nossa programação do que a gente está fazendo aí nessa quarentena e depois, pós-quarentena, porque a vida continua. A quarentena vai passar, ela vai passar, e quando ela passar, a gente vai ter uma nova forma de ver esse mundo, uma nova forma de olhar para a situação, para a coisa. Fico o convite para todos, para participar da live da doutora Giovânia com a psicóloga. Vai ser na semana que vem ou nessa semana, a próxima live? Não tem uma data específica, mas provavelmente na próxima semana, né? A gente está organizando o nosso... É só acompanhar no Instagram que vai ser colocado. Bem, gente, obrigado para todos. A nossa live, eu espero que a gente tenha conseguido responder algumas questões. Essa, apesar de ser o CREA Júnior ser da engenharia, mas a ideia foi que nessa live a gente tratasse de assuntos que não fossem a engenharia realmente, mas que voltados para a Covid-19. Espero que tenha sido esclarecedor. Tivemos alguns probleminhas com relação à conexão no começo, mas faz parte, é o nosso novo normal mesmo. E a gente espera, próxima sexta-feira, eu vou dar aqui alguns avisos rápidos. Sexta-feira, dia 29, vai ser o Alan Assaid, que vai estar falando sobre SolidWorks, modelagem 3D. Ele vai ser uma live muito interessante, fiquem atentos que nós vamos postar mais algumas coisas. E no dia 6, a professora Lourdes, da LCP Engenharia, que é sediada na China, em Pequim, na China, vai estar fazendo essa live, provavelmente no horário da manhã, por causa do fuso horário. E tem outras coisas mais que a gente vai estar colocando. Fiquem de olho no nosso canal, espero que todos tenham gostado, e até a próxima. E a doutora Giovânia, a gente convida ela para depois outros temas voltados para a área de saúde, detalhe, nós vamos começar também um projeto da nossa diretora Ana Beatriz, vai estar postando alguns vídeos rápidos sobre alguns assuntos específicos de diversas áreas, sobre áreas da fisioterapia, de nutrição, de psicologia. Fiquem atentos que já vai estar postando esses vídeos, vão estar aparecendo no nosso canal. Valeu, gente, obrigado, até mais. Tchau, gente, obrigada. Você tá aparecendo